Beleza. Então, rapidamente aqui, pessoal, deixa eu compartilhar minha tela. Me falem aí se vocês estão vendo a minha tela. Ok. Deixa eu entrar no Replit. Então eu dei uma pequena continuada aqui no jogo, tá, galera? Para servir de apoio para vocês. Deixa eu diminuir um pouco isso aqui. Então, vamos ver o que o jogo está fazendo primeiro, só para vocês entenderem. Ó, tem o jogo da velha aqui no canto direito aí está o jogo da velha. Tá? Vamos fazer o seguinte, vamos vencer aqui com o jogador X. Tá? Vou botar o bolinha aqui. Aí vou voltar com o X lá para outra posição. Botar o bolinha aqui. E vou botar o X aqui. Então olha lá, assim que o jogador X completou a linha, apareceu a mensagem, o jogador X ganhou, né? E ele está esperando ao pressionar alguma tecla. Quando pressiona alguma tecla, ele encerra o jogo, tá? Então vamos ver como é que eu fiz essa parte em que o jogador X venceu o jogo. Deixa eu aumentar um pouco o código aqui. Então, como eu mostrei para vocês, pessoal, essa parte aqui eu não preciso. Como eu mostrei para vocês, tá? Eu criei um monte de if aqui. Testando todas as linhas, todas as colunas e as duas diagonais do jogo da velha. Lembrando que o jogo da velha aqui o cara ganha nessa linha, nessa linha, nessa linha. Nessa coluna, nessa e nas duas diagonais principais aqui, né, desse vetorzinho que a gente montou aqui como tabuleiro, tá? Depois, como é que eu faço para chamar esse teste, tá? Essa explicação aqui já está em vídeo lá para vocês, tá? Como é que eu uso essa função que eu criei aqui para vencer o jogo, tá? Então, olha só, dentro da função mover à direita, eu coloco uma condicional aqui, ó, para verificar se o retorno da função ganhou x aconteceu, ou seja, ele é verdadeiro, tá? E aonde que ele vai ser verdadeiro? Quando um desses ifs acontecer, ou ele ganhou numa linha, ou ele ganhou numa coluna, tá? E aí ele retorna verdadeiro. Se não, ele vai retornar falso, ou seja, o jogador não ganhou. O jogador X não ganhou. Qualquer outra condição, aqui o ganhou vira true e ele retorna true, né? Verdade. Então, se for verdade, isso aqui, o jogador X ganhou, ele vai retornar uma string. O jogador X ganhou. Beleza. E vai parar com esse while que estava prendendo o jogo, né? Na hora de mover o cursorzinho ali do tabuleiro, na hora de mover esse asterisco para a direita ali, que fica movendo para a direita o jogo, né? Então, ele vai interromper esse while aqui com esse return. Ok, mas aonde a gente vai usar isso? Aqui, ó. Reparem o seguinte, né? Eu inicio aqui o jogo da velha, tá certo? Depois que o jogador move para a direita, aqui pressionando a tecla D, eu faço aquele teste de mover para a direita. Se ele me retornar uma posição, o jogo segue normal. Mas reparem bem, se o jogo retornar a string, o jogador X ganhou, em vez de posição, ele retornar a string, o jogador X ganhou, eu vou adicionar essa string na sétima linha do jogo, ou seja, aqui, ó, abaixo aqui o jogador, e vou imprimir na tela o jogador X ganhou,
Então vai aparecer aqui, o jogador X ganhou. Depois de aparecer, eu faço aqui, ó, se realmente aqui, né, repetindo esse teste aqui, se o jogador X ganhou, break, isso vai interromper o jogo, tá? E tem que interromper o jogo da velha mesmo, porque o jogador X já ganhou. Então eu paro esse while aqui, que ele está preso, e vou aqui para baixo, onde eu espero o usuário pressionar uma tecla e finalizo o jogo. O que vocês precisam fazer aqui? Vocês precisam repetir essa função, ver se jogador X ganhou, por uma outra função. Vou repetir uma segunda função parecida com essa, que é ver se o jogador bolinha ganhou. Tá? O jogador bolinha não é o número 1, tá? O jogador bolinha é o número 2, né? Então vocês vão trocar isso aqui para número 2, né? Mas a ideia aqui é a mesma, ele ganha nas mesmas linhas, nas mesmas colunas, nas mesmas diagonais, o resto não muda a forma do jogador bolinha ganhar. Simplesmente o teste aqui é que não é mais o jogador X, que é o número 1, passa a ser o jogador número 2, que é o bolinha. Tá? E aí eu vou repetir o que eu fiz aqui, ó, esse teste para ver se o jogador X ganhou. Eu vou repetir isso aqui, falando assim, o jogador bolinha ganhou. Vou repetir esse teste aqui abaixo. Tá? Se esse teste do bolinha passar, vai acontecer a mesma coisa, só que em vez de retornar X, vai retornar bolinha ganhou. E vai dar um break. E lá no código principal? Lá no código principal, eu vou ter que fazer um outro teste aqui, igual a esse aqui que eu fiz, ó. Ao invés da string ser o jogador X ganhou, vai ser o jogador bolinha ganhou. E aí eu vou imprimir da mesma forma que o jogador bolinha ganhou. E dou um outro break aqui, né? Outro teste aqui, se o jogador bolinha ganhou, break também, tá? Posso inclusive colocar um ou aqui, ou o jogador X ganhou, ou o jogador bolinha ganhou. Então isso resolve o problema do jogador bolinha também, tá certo? Chegou um colega aqui, atendendo aí, né? Isso resolve também o teste do jogador bolinha, tá certo? E o jogo da velha? O jogo da velha eu não fiz aqui, nem vou fazer, porque é o mais fácil de todos. O que é o jogo da velha? O jogo da velha é fazer um for. Aqui nesse cara aqui, né? Enquanto tiver, né? Depois que, olha só, veja bem. Quando é que dá velha? Quando não tem mais casas para serem preenchidas. E nem o jogador X e nem o jogador bolinha ganhou. Não é isso que é a velha do jogo? Né? Quando o jogo dá velha. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai fazer após esses testes aqui, ó. Não caiu nesse if aqui, né? Do jogador X ganhou. Não caiu no if do jogador bolinha venceu. Então, a gente vai fazer um teste. Ainda tem zeros nesse vetor? Você vai fazer um for aqui. Se tiver pelo menos um zero aqui nesse caso aqui, em alguma posição desse vetor, o jogo ainda não acabou, tá? Mas se não tiver mais zero nenhum e ele passou por esses ifs anteriormente, né? Viu que ninguém ganhou, é óbvio que o jogo deu velha. Então vocês vão fazer um retorno aqui que o jogo deu velha, tá? Você vai botar aqui, ó, um outro if, um terceiro if aqui dentro, né? Terceiro if dentro desse while aqui. E vai falar assim, ó, ver velha. Se deu velha, retorna, o jogo acabou em velha. E aí dá um break. Tá certo? E aí vai fazer a mesma coisa lá na impressão vai fazer a mesma coisa aqui na parte de visualização gráfica. Tá? Vai colocar aqui, se a posição retornou, o jogo deu velha, adiciona a string aqui falando que o jogo deu velha e interrompe aqui com outro if. Se a posição for deu velha, break. Pronto.
tá? Então, com esses testezinhos aí, vocês solucionam esse problema. Entenderam? Tá? Então eu fiz apenas uma dos requisitos do programa, que foi verificar se o jogador X venceu. Então vocês agora, quem ainda não conseguiu fazer, vai testar com o jogador Y, vai testar com o jogador Y, com o jogador bolinha, vai testar também se deu velha, tá? Se fizer esses dois requisitos, vai tirar a nota máxima aí no nosso trabalho. Tudo bem? Entenderam aí, pessoal? Vou colocar essa parte do vídeo e vou colocar também o código lá na disciplina de tópicos especiais, tá? Assim que acabar essa aula, eu vou adicionar lá para vocês, tá bom? Mais alguma dúvida aí no jogo, pessoal? No jogo da velha? Entenderam o que eu fiz aqui, ó? Eu não posso sair aqui do chat, né? Mas entenderam essa parte do código aqui, onde eu imprimo aqui, ó, né? Se o retorno da posição for isso aqui, é porque o jogador ganhou, tem que parar o jogo, né? Tá aqui, ó, dou um break abaixo aqui. Depois de imprimir na tela, eu dou um break aqui, interrompendo o loop, né? Imprimo que o jogador ganhou e dou um break logo depois. E aí, pessoal, vocês entenderam? Falem para mim aí. A Laura está dizendo que ainda está com uma certa dúvida aí, né, Laura? Olha só, vamos lá. Você entendeu essa função aqui, pessoal? Essa função aqui, ó, em que eu retorno. Como é que eu retorno verdadeiro ou falso aqui para ver se o cara ganhou? Eu vou testando aqui, ó. Se tiver X na primeira linha, então é a posição 0, 1, 2, né? O cara ganhou, o X ganhou. Se tiver 1 na linha de baixo, 3, 4, 5, o cara ganhou. Na última linha, 6, 7, 8, o cara ganhou. Aí depois eu testo aqui as colunas. A primeira coluna, o cara ganhou. Segunda coluna, terceira coluna, também ganhou. E finalmente as duas últimas, as duas diagonais. Se ele está com 1 em todas elas, o X ganhou, e na outra também o X ganhou. Se nenhuma dessas aconteceu, o ganhou continua falso, tá? Então ele retorna falso, dizendo que o jogador X ganhou falso, ele não ganhou. Essa função aí, você entendeu? Laura, fala para mim. Beleza, beleza. Essa é a parte mais difícil. Você entendeu a parte mais difícil, que são os testes, para ver se a pessoa ganhou. Bom, agora o que eu faço aqui? Depois que eu tenho essa função pronta, eu posso repetir essa função para o jogador bolinha. A mesma coisa, tá? Simplesmente é que o jogador bolinha não é mais 1, ele é 2. Então eu vou trocar isso tudo aqui para 2, mas as linhas e colunas são as mesmas, tá? Obviamente a função vai se chamar ver se bolinha ganhou, tá? Beleza. Mas aqui no mover à direita é que eu tenho que fazer esse teste, tá? Então vamos ver aqui, ó. Enquanto tiver ocorrendo o loop aqui, tá? O que esse cara faz? Esse loop move esse cursor para a direita, tá? Nos espaços livres. Esse asteriscozinho aqui vai se movendo pela direita e vai descendo a linha. Se ele chegar na última linha, ele volta e fica assim. Tá? Então toda vez que eu pressiono o D, ele fica andando ali, ó, de um lado para o outro e volta. Beleza. Mas ao mesmo tempo ele está testando aqui, ó.
ele testa para ver se nesse tabuleiro aqui, se o X já ganhou. Ou seja, ele ganhou numa linha, ele ganhou numa coluna ou ganhou numa das diagonais. Se ele ganhou, o jogo tem que parar, esse cursor não pode continuar andando, tá? Então o que eu faço? Ao invés de retornar a posição aqui do cursor, eu retorno uma string. O jogador X ganhou. Ele para esse loop aqui e retorna uma string falando, ó, o jogador X ganhou. Não manda mais a posição do cursor aqui na tela. E aí, lá no código, onde eu ficava imprimindo o tabuleiro aqui, né, eu tenho um teste que eu faço aqui, ó. Se o retorno da posição, né, se o retorno da posição aqui já não é mais um número, mas sim uma string, que é o jogador X ganhou, o que eu vou fazer? Eu vou imprimir isso na tela. Olha lá, eu adiciono na 7ª linha, que se eu contar aqui é 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Perdão, aqui é 0, né? 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Então aqui é exatamente onde está o cursor. Eu vou imprimir aqui o jogador X ganhou, porque é o valor de pós. Já não é mais uma posição, e sim essa string. Tá? Então eu vou imprimir isso na tela. Então vai aparecer aqui o jogador X ganhou. Mas eu quero acabar com o jogo também, né? Porque afinal de contas o jogo acabou. Tá? Então o que eu faço aqui? Faço um outro teste, o mesmo teste que eu fiz aqui, faço aqui embaixo, ó, depois de imprimir na tela. Se pós for o jogador X ganhou mesmo, igual o mesmo teste que eu fiz aqui, eu dou um break aonde? Nesse while aqui. Então o loop do jogo de ficar se movendo ali, esperando uma tecla, se movendo, acaba esse loop com esse break. E aí já apareceu na tela antes que foi impresso que o jogador X ganhou. Por isso é que quando o jogador X ganha, olha aqui, ó, vamos botar o X ganhando aqui, ó. Ó, vamos tirar o bolinha daqui. Botar o bolinha aqui. Vamos voltar o X lá, ó. Tirar o bolinha aqui. Ó, por enquanto tá no loop, tá? E ele tá testando para ver se o X ganhou, mas ainda não tem nenhuma linha, nenhuma coluna que foi completada. Aí ele vem para cá, ó. Pronto. O que aconteceu aqui para aparecer isso aqui? Esse teste retornou verdadeiro, porque uma das linhas realmente deu tudo 1, e aí ele retornou verdade aqui. Quando ele retornou verdade, ele passou nesse teste de movimentação aqui e retornou uma string, o jogador X ganhou. Aqui no jogo, eu recebi isso aqui no retorno da posição e imprimi isso na tela. E finalmente, usando esse mesmo teste, eu interrompi o jogo. Ele está nesse momento aqui, ó, nessa linha aqui 130, esperando eu apertar alguma tecla. Se eu apertar uma tecla aqui qualquer, ele fecha o jogo aqui, limpa a tela com o end win. Sacou, Laura? É um jogo mais avançado, né? Um pouquinho do que os outros. Mas é basicamente o que vocês têm que fazer agora é repetir o que eu fiz aí pro bolinha, tá? Isso aí, você tem que fazer. Mas é repetir o que eu fiz pro X, repetir isso no bolinha. Isso resolve uma das questões do jogo. A última questão do jogo eu não fiz, mas ela é mais fácil, que é ver se ainda tem zeros lá. Se tiver pelo menos um zero, ainda não deu velha. Entendeu? Mas se tiver tudo com algum número, 1 ou 2, né, que são X e bolinha. Se tiver 1 ou 2 em todas as casinhas e não caiu e nenhum jogador X venceu e nenhum jogador bolinha venceu, é sinal que o jogo deu velha.
tá? Aí vocês vão repetir esse mesmo processo. Retorna a string lá, né? Que o jogador, o jogo deu velha, imprime a string da mesma forma que eu imprimi ali e dá um break novamente, só avisando que o jogo acabou, né? Sacou? Mas o processo é o mesmo, só o teste que é diferente. Em vez de testar, né, linha por linha, diagonal, coluna, você não precisa fazer esses testes. É só ver se ainda tem zero no vetor. Entendeu? Vai dar certo. Tá? Vai dar certo, sim. Pessoal, então vou encerrar aqui a gravação. Deixa eu parar a apresentação aqui. Vou encerrar a gravação. Vou disponibilizar lá para vocês, tá? E vou disponibilizar o código também, mas lá na disciplina de tópicos,